Glória a Jesus. Aleluias. João capítulo 6. Como eu posso fazer a obra de Deus? Essa é a pergunta para essa manhã. Há uma coisa que foi destruída ao passar dos anos, e mexeram na cultura, e estão mexendo até hoje, e cada vez mais, eu não sei se você percebe, mas Deus está sendo tirado da cultura. Jesus está sendo tirado da cultura. Hoje, moral já não é mais o que era antigamente, porque a única coisa que definia moral, irmão, numa cultura, tanto do Brasil quanto qualquer outra nação, era a influência dos princípios cristãos, judaicos, que nós herdamos desde o passado. E hoje, com a cultura pós-moderna, tem um efeito que foi muito nocivo. Peço a sua atenção para o que Deus vai comunicar essa manhã. Tem algo que aconteceu que se chama secularização. Antigamente, se você for ver, até a geografia das cidades, as cidades antigas, se você for ver, o que tinha bem no meio da cidade era uma igreja. Pode ver, a cidade era colonizada, mas tinha uma igreja no meio. Sempre começava assim. As coisas começavam em torno daquilo que era sagrado. Hoje não, hoje foi tirado isso, e o sagrado foi colocado à parte, como se fosse algo separado mesmo. Então, um exemplo disso, é comum hoje os crentes acreditarem exatamente nisso, foram influenciados por isso. Irmão, enquanto a gente não descortinar isso, não descobrir isso, e não colocar na mesa, e Deus restabelecer os princípios, segundo a sua palavra, nós vamos continuar, talvez muitos, profanando aquilo que é sagrado, ou sendo um profano tentando fazer alguma coisa santa, e nós nunca vamos conseguir. Por quê? Porque infelizmente muitos ainda acreditam que há algo especial em ambientes como esse daqui. Há algo especial num templo, que Deus está no templo, mas não está no shopping, que Deus está no templo de uma forma especial, mas é diferente quando você está, por exemplo, numa barbearia, num salão de beleza, quando você está andando com a sua família no calçadão, passeando, quando você está num supermercado. Então nós acreditamos, infelizmente, fomos influenciados aonde que aquilo que é santo, Deus, a sua presença, ela está somente em alguns lugares específicos, aonde você acaba acreditando que você, nesses lugares, você é uma coisa, você é tocado, você vive diferente em ambientes como esse daqui. Mas quando você sai daqui, você já acredita que não é a mesma coisa. O serviço acabou, o santo ficou ali, e agora as minhas práticas ali fora, por secularizar aquilo que é santo, o santo pertence a uma parte da minha vida, a um lugar da minha vida, a um lugar da cidade. O santo não está no lugar da cidade. Deus não escolheu estar num lugar. Lembra o que a mulher samaritana falou? Jesus, nós vamos adorar. Até hoje falaram o seguinte: eu não sei se é em Jerusalém ou em Samaria que nós vamos adorar a ti. E Jesus, o que falou para ela? Está chegando a hora, e já chegou, em que não vai ser nem em Jerusalém, nem em Samaria. Não há lugar geográfico capaz de suportar e guardar a presença de Deus. Mas Deus procura aqueles que vão adorar em espírito e em verdade, aonde você não vai ser, a adoração não é mais restrita a um ambiente. Quando você entende ainda e acredita, às vezes não até mesmo inconsciente, que você adora a Deus somente num lugar como esse, a gente não entendeu nada ainda. Na realidade, o culto não deveria começar às 9h30. O culto continua, porque para Deus, Ele não vê uma reunião como um culto, Deus vê uma vida como um culto. Deus vê a sua vida como culto. O que carrega a presença de Deus não é um espaço físico, um lugar geográfico. O que carrega a presença de Deus, como nós falamos, são pessoas e homens
E você não é uma coisa dentro da sua casa, você não é uma coisa no shopping, uma coisa quando você está no mercado, e a outra coisa quando você entra numa reunião, num lugar sobrenatural como esse daqui. Irmão, não há nada de sobrenatural aqui. O que é sobrenatural aqui é aquilo que você carrega. Na realidade, o que é intenso é quando dois se reúnem com o mesmo propósito. Deus está provocando duas ou mais pessoas, desafiando duas ou mais pessoas sempre se reunirem. Então pode ser embaixo de uma árvore, pode ser, pastor, num ponto de ônibus, pode ser dentro de um ônibus, pode ser dentro de um metrô, pode ser dentro de um carro, pode, em qualquer lugar. Não há diferença entre os lugares. Deus não separou, olha, parte de vocês vão ser santos, e parte do tempo de vocês vão ser profanos. Parte do tempo de vocês vão adorar a Deus, e parte de vocês vão servir o Deus desse século. Deus está tentando desconstruir isso daqui ao decorrer da história. E infelizmente, quando nós vemos homens, porque, irmão, a melhor estratégia, escute, a melhor estratégia sempre de uma falsa religião para dominar os homens foi estabelecer uma ideia de que um lugar como o templo, ele é sagrado. Eu não vou mais habitar em lugares feitos por mãos humanas, diz o Senhor. Deus escolheu habitar em homens como eu e você. E não importa o que você julga a respeito de si mesmo, isso não vai influenciar nada a decisão de Deus e o amor de Deus. E uma das perguntas que o Senhor, quando Ele está logo depois da multiplicação dos pães, o Senhor vem construindo, transformando princípios e valores na mente daqueles judeus e simpatizantes que estavam seguindo Ele, admiradores e alguns poucos que criam nele de verdade. Ele está ensinando muitas coisas, e uma delas é, quando eles começaram a perceber de Jesus, os sinais, que o Senhor começou a querer elevar eles a uma outra dimensão de entendimento, eles perguntaram uma coisa, João 6, 28 e 29, vamos ler? Mas nós não podemos ser inseridos numa nova realidade e continuarmos nos alimentando da velha, de uma outra. Você não pode aceitar entrar em níveis de revelação, lugares tão preciosos que Deus está mostrando, e você querer nesse mesmo ambiente, nesse outro ambiente mais profundo em Deus, viver de acordo com as coisas que te alimentavam outrora. O que tornava você feliz há 2 anos atrás, o que gerava saciedade em você há 10 anos atrás, não pode ser a mesma coisa hoje. Salvo se há 10 anos atrás você já tinha conhecido Jesus Cristo. Mas o Senhor, quando Ele fala, Ele está mostrando claramente João 6, irmãos. Eu encontrei vocês num período onde vocês perseguiam, trabalhavam pelas coisas perecíveis, e as coisas perecíveis desse mundo tinham o poder, e tudo nesse mundo é perecível, tudo nesse mundo é passivo de ser destruído, transformado, acaba. E vocês trabalhavam por isso, e não somente trabalhavam, mas eram essas mesmas coisas que geravam saciedade em vocês. Vocês se alegravam com isso, vocês entregavam seus membros para isso. Isso era o propósito da vida de vocês. Ele mostra isso na primeira multiplicação, quando Ele deu os pães para todo mundo, e todo mundo se fartou, e por se fartar, seguiram Ele. Aí quando seguiram Ele, Jesus já sabia, irmão, Jesus vê aquilo que nós não vemos, e Jesus falou, eu já sei por que vocês estão aqui. Imagina se Jesus aparecesse hoje, de fato, em corpo, hoje no nosso meio, e Ele falasse essa mesma coisa para nós. Eu já sei por que cada um está aqui. Por que você está aqui? E Ele fala para aquela multidão, vocês estão aqui não por causa dos sinais, vocês estão aqui pelo simples fato de que eu dei comida e vocês comeram e se saciaram, e vocês voltaram. Jesus não tem problema de ser comparado com um garçom, irmãos. Ele veio para servir mesmo. Ele não se ofendeu quando o povo procurou Ele, simplesmente por causa da comida que Ele deu. Jesus não se ofende com o ser humano. Jesus não guarda mágoa, irmãos. Jesus não se escandaliza. Por quê? Porque o seu contentamento está 100% no seu Pai.
E quando o seu contentamento chegar a estar 100% em Deus, você nunca mais vai ter problema com o próximo. Nunca mais. Nunca mais você vai se ofender. A ofensa, a mágoa, a tristeza em relação a outro, é simplesmente para nós percebermos que o nosso contentamento ainda não está, nosso coração não é 100% de Deus ainda. A gente ainda fica triste com os outros. A gente só fica triste daqueles que a gente espera algo. E se você esperar completamente de Deus, você nunca vai se entristecer com Ele, porque Ele nunca vai decepcionar você. Nunca. Quando esses homens chegaram, então o Senhor falou: olha, não trabalhem por aquilo que vocês comem e depois vocês vão no banheiro e vai tudo embora. Às vezes você gasta, faz um negócio bonito, irmãos, é só para aquele momento ali, depois já vai embora. Vai tudo virar lixo. Jesus está querendo mudar a mentalidade do ser humano, imagina. E ele diz o seguinte, olha o texto, ele é poderoso. Você pode ler João 6 todinho, eu peguei só 2 versículos no meio, que é a pergunta e nós vamos trabalhar a resposta dele. 28 diz assim: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Irmãos, essa resposta do Senhor vem desconstruir uma ideia corrompida que nós temos de obra de Deus. Você vai ver constantemente crentes falando assim: eu quero me envolver no ministério, eu quero trabalhar no ministério. Pastor, me dá uma oportunidade porque eu quero trabalhar no ministério. Eu já atendi muitos pastores que falavam assim: pastor, me ajuda porque o meu ministério está caindo, meu ministério está acabando. Ministério não acaba, irmãos. O problema é que a gente faz a obra, por esse dilema, esse conflito do que é sagrado e o que é profano na nossa vida, a gente também secularizou a obra de Deus. Quem vai fazer a obra de Deus? É no templo. Eu quero uma oportunidade no templo. Irmão, se a obra de Deus, escute isso, se a obra de Deus que nós fazemos se limita a esse lugar, nós estamos, infelizmente, profanando talvez aquilo que é santo. Nós estamos corrompendo a ideia de Deus original. O que nós fazemos aqui, o serviço eclesiástico, o servir uns aos outros aqui, na porta, no banheiro, no estacionamento, no púlpito, em qualquer lugar, ali no café, acolhendo uns aos outros, abraçando uns aos outros, orando uns pelos outros, esse serviço só tem sentido quando nós não secularizamos a nossa vida, não particionamos a nossa vida. Não, eu sou uma coisa, eu sou no templo uma coisa, quando eu chego no templo eu me transformo. Irmão, nós não estamos lidando com possessão aqui, tá? Se você entra nesse lugar e você sente uma coisa que te transforma, a gente tem que orar, porque a realidade você não pode transformar aqui dentro. Você é uma coisa lá fora e entrou pelaquela porta, você sente um arrepio, você muda? Não, irmãos. Aqui, irmão, uma vez que você nasce de novo, você é uma coisa nova. Mas não tem como Deus fazer a perna nascer de novo e o resto do tronco não. Ou você nasce todinho de novo, ou não nasce todinho de novo, ou continua morto no pecado. O fato é que eu creio que muitos cristãos hoje nem experimentaram isso, e responde muito bem os dilemas como esse. Quando eu vejo pessoas, por exemplo, experimentando tanto de Deus, e continuando as mesmas crises, ou procurando ainda a alegria para continuar, a satisfação para continuar. Irmão, a gente veio de dias agora, 4 dias intensos, dia 31, 1º, 2 e 3, Deus falou no mesmo texto, tanta coisa poderosa. Aí você entra nesses lugares, você não pode sair desses dias perdido. Você tem que sair daqui, irmão, com essa fonte, a fonte que nós pregamos esses 4 dias, é o seu contentamento. Não pode faltar essa fonte dentro de um cristão verdadeiro. Um cristão verdadeiro, ele não pode depender de tocar uma canção para ficar feliz.
de pregar. Não, eu me realizo quando eu estou pregando. Não, irmão, isso aqui tem que ser uma consequência só. A sua prática, o seu serviço, ele é uma consequência daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Mas ele não pode ser parte de um evento. Hoje eu tenho tristeza quando eu vejo que muitos crentes vivem só de evento. Aí a estratégia é fazer coisa toda semana. Segunda-feira tem que ter o culto de oração. Desde quando tem que ter culto de oração, irmão? É o culto da libertação na terça, o culto de cura na quarta, o culto de evangelismo na quinta, o culto da palavra na sexta, o culto da família no domingo. Quem falou isso? Será que é para a gente não prestar atenção? É um sedativo que estão dando? Para não prestar atenção em nada que está acontecendo? E causar uma ideia errada de que você tem que permanecer num lugar para se sentir alguma coisa? Irmão, se você depender de um lugar geográfico, nós viemos agora de uma pandemia em 2020, 2021, aonde muitos, quando entrou a pandemia, nós pregamos isso. Pode procurar voltar aos cultos gravados que nós e o pastor Luiz pregávamos todos os domingos, sozinhos. Nós estávamos ali, irmãos, vazio o culto e nós pregando. E nos primeiros cultos que nós pregamos, nós falamos: agora vai ser um momento onde muitos cristãos não verdadeiros vão apagar, vão desviar. Não tem como desviar se nunca teve, mas assim, vão se afastar da comunhão da igreja. Por quê? Porque estavam presos a uma movimentação, não a Deus. Não estavam ali porque foram transformados por Deus, porque Jesus entrou e está habitando neles, mas estavam ali por outro motivo qualquer. Então quando você vem, por exemplo, eu preciso trabalhar em alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Se você limita somente a esse lugar, eu quero falar para você, há um problema muito sério. Porque o que Jesus está falando para esses homens, a pergunta deles é a mesma coisa. Tá, mas aqui como é que eu faço, Jonas, a obra de Deus? Eu quero fazer a obra de Deus. Uma vez que você vê Deus operando, Deus realizando os milagres, Deus realizando os seus sinais, você quer se envolver com isso? E eles chegaram então, perguntaram: Jesus, como que nós vamos fazer a obra de Deus? E Jesus falou qual era a obra de Deus. Se você entender isso daqui, acabou a crise. Simples. Porque você vai descobrir como é que você faz isso daqui. Quando você descobre o que Deus está fazendo, lembra que Jesus falou, eu preguei isso no último dia da primícia, que Deus falou: entrem no trabalho de Deus, entrem no que Deus está fazendo. Irmão, mais do que descobrir uma necessidade de fazer alguma coisa, você tem que descobrir o que Deus está realizando agora. Deus tem uma agenda. Pode ser estranho aos seus ouvidos, mas Deus está fazendo uma coisa desde o princípio da história. E o mistério foi revelado na nova aliança, quando ele diz, por exemplo, em Efésios, no capítulo 1, 9 e 10, ele diz: agora, na plenitude dos tempos, eu descortinei o mistério. Estou parafraseando o texto. E ele falou: eu vou começar a atrair a Cristo todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Aí agora, Jesus mesmo, ele dá uma resposta: como que vocês vão fazer a obra de Deus? Vocês querem trabalhar para mim mesmo? Então vocês vão descobrir o que meu Pai está fazendo. A obra de Deus, Pai, é que vocês creiam no seu Filho. Pastor, era só isso? Eu sempre falo que é simples, irmãos. É tão simples que a mentalidade escrava vai ficar em crise. Que é uma mentalidade escravo, ele tem que estar sempre fazendo alguma coisa para se sentir bem, para se sentir útil. É assim ou não é? Se você não está fazendo alguma coisa, você não se sente útil, não se sente bem. E eu quero falar uma coisa: quando você não tiver mais força para fazer alguma coisa, o que vai ser de você? Mas para isso daqui, irmão, que Jesus está falando, você não precisa de força. Você pode nem ter saúde, você pode não ter nada, que você pode continuar fazendo a obra de Deus. Porque a obra de Deus é você crer na pessoa de Jesus Cristo, e não somente crer, continuar crendo e fazer Ele conhecido para aqueles que não creem ainda.
Esse é o único papel, a grande missão da igreja, é crer de fato no Senhor Jesus. E olha, pastor, então é fácil. Aqui que mora o problema. Que quando Jesus veio, irmãos, ele foi crido pelos samaritanos, ele foi crido pelos sírios, ele foi crido por muitos gentios. Mas quando chegava nos homens que detinham a fé, o ambiente religioso, melhor dizendo, os sacerdotes, os escribas, os saduceus, todos os partidos que haviam na época, eles tinham muita dificuldade de crer. Por quê? Porque Jesus, irmãos, não era, escute, ele não era o estereotipo de pessoa que era digna de ser crido. Ele não tinha a roupa de sacerdote. Ele não veio com aparência de fariseu. Ele não veio com aparência de sumo sacerdote. Ele veio vestido de homem. Jesus, ele está falando uma coisa, não é pecado ser homem. O pecado para nós é querer ser Deus diante dos homens. Então ele veio como uma pessoa, como eles olhavam, entrava em crise. Por quê? Porque não é esse que a gente espera. A gente até sabe que um dia vai vir o Filho de Deus, mas ele não conseguiu encaixar esse homem ali de Nazaré, aquele homem com aquela afeição, com aquela aparência, sem nenhum exército com ele, um homem que veio só, se contentava na solitude com Deus, Pai. E esse homem falar que ele é o Filho de Deus, ele só era crido por aqueles que realmente eram doentes, cegos, mas os que julgavam ver alguma coisa, continuavam sem perceber nada. Ele chegava para um samaritano, o samaritano cria. Chegava para o cego perguntava, tá, mas quem és tu para mim crer? Eu sou o Filho de Deus, então eu creio. Era rápido, irmãos. Agora quando chegava os religiosos, ele falava, não, você não pode ser quem a gente pensa que é. Você não pode ser porque não tem aparência, não tem jeito, não é de acordo com o que nós esperamos, não é o estereotipo que nós sonhamos. Nós sonhamos com uma religião, com uma obra, com um trabalho. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Se Jesus viesse hoje, muita gente está trabalhando supostamente para Deus e não ia nem parar de fazer, porque Jesus talvez não ia nem nesses lugares. Porque uns lugares aonde reúne gente, irmãos, que não cumpre mais esse propósito aqui, é os lugares aonde Deus não tem mais prazer. Por quê? Porque a obra de Deus, se Jesus falou, escute, pensa comigo, se Jesus falou que a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou, que Ele está fazendo uma obra, João 17 diz, para a gente se tornar para que o mundo creia que Ele foi enviado, Ele está querendo fazer alguma coisa através de mim e de você. A obra de Deus vocês vão crer no meu Filho. Como é que Deus vai fazer isso? Através de você e através de mim. Então a obra de Deus é o quê? Vão permitir que Deus opere em mim e você, na igreja, para que isso se torne possível. E isso daqui não se torna possível simplesmente fazendo alguma coisa, uma programação aqui, outra programação ali. Não, irmãos, é como um sedativo para a gente não perceber o nosso pecado. Muitas programações servem para isso, é um sedativo, é um ópio, para a gente não perceber que não há unidade, não há nada de Deus ali. Não há nada de Deus. Não há um sinal de Deus. Por quê? Porque essa obra de Deus, o fato de eu crer e fazê-lo conhecido, manifestado no meio do povo, depende de uma coisa, depende de fé. A obra de Deus se faz por fé. Por isso que as Escrituras dizem, sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, Jesus, ele não tinha pressa de nada. Eu fico assim, maravilhado, constrangido quando eu vejo como Jesus andava, irmão. Jesus não tinha pressa de nada. Ele se detinha ao seu tempo. Quando pressionavam ele para fazer alguma coisa, se você ler, por exemplo, tem um capítulo de João, que ele vai para a festa, aqui o 7, depois você lê, o 7 vai acontecer uma festa, em Jerusalém,
E os irmãos dele chegam para ele: ó, ninguém aí que quer ser conhecido faz obras em oculto. Vai para lá, se mostra, faz no meio de todo mundo, promove o teu ministério. E Jesus falou: não é chegada. Pode ir vocês, né? Vocês procuram isso mesmo? Vocês. Não é o que eu procuro. O que Jesus procurava é fazer a obra do Pai, que era torná-lo conhecido. Ele diz: não é chegado. E diz que até os seus irmãos não criam nele. A maioria só admirava ele. A maioria não cria em Jesus. A maioria não cria. Jesus está querendo curar, irmão, escute uma coisa. Jesus está querendo curar a igreja de um entusiasmo inconveniente. Tem muita gente entusiasmada com a obra de Deus. Eu quero fazer alguma coisa para Ele. Então começa com a sua vida. Começa você crendo, é a primeira coisa. E depois, pastor, depois que você crer de fato que Ele é o Messias, você pela fé vai trazer Ele para o seu casamento, por exemplo. Porque se você crê que Jesus é o Messias e ressuscitou a Lázaro, e pode ressuscitar qualquer um, Ele pode ressuscitar inclusive o seu casamento que está morrendo. Traga Ele. Porque se você não crê assim, irmãos, você não crê no mesmo Jesus. Você pode crer num profeta, você pode crer no mestre, você pode crer num senhor qualquer. Por isso que ele chegou para os discípulos e perguntaram: o que o povo está falando de mim? E eles falaram: olha, uns falam que o Senhor é Elias, uns estão falando aí que o Senhor é João Batista, outros estão falando que o Senhor é um profeta. Mas ele não queria saber do povo. A obra de Deus ele estava fazendo diretamente para os discípulos. Porque se os mais próximos não estão percebendo isso, tem alguma coisa errada, irmãos. Tem alguma coisa errada quando você crê em Jesus Cristo, que é um Messias, e as pessoas estão perto de você não notam isso. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro falou: mestre, tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus. Mas, irmãos, até esse dia chegar, Jesus teve que desconstruir a ideia ministerial, a fantasia ministerial, como um dia desconstruiu na minha. Um dia eu também fiz um castelinho na areia. Eu fiz, irmão, um castelinho bonito. Eu já confessei isso daqui. No ano 2003, em julho de 2003, eu saí do seminário Betânia, no interior do Paraná, pensando que nós íamos arrebentar tudo, eu e Deus. Deus, agora ninguém segura mais a gente. Agora, Senhor, é para cima e além, né? Já viu isso? Aí eu pensei que assim, agora eu já ia estar na Marvel, irmãos. Eu pensei que ia soltar magia e botar a mão, um cair aqui, outro cair ali. Eu pensei que ia ser esse tipo de obra. Mas a gente cria fantasia. Deus está querendo desconstruir isso. Os discípulos também pensavam: a gente quer fazer isso, Senhor. Quem que vai ser o maior? Quem que vai ser o primeiro? Quem que vai ser o líder aqui? Quem que vai ser aquele que vai ser o protagonista? Quem que vai sentar à tua direita, à tua esquerda? Senhor, vamos orar para descer fogo do céu e consumir esses homens. Não, todo mundo perdido, irmãos. Todo mundo perto, mas todo mundo perdido. Parece muito com a igreja dos nossos dias. Todo mundo perto, mas todo mundo longe. Está todo mundo perto, ouvindo, e está assim: como é que a gente vai trabalhar? Como é que a gente vai fazer a obra de Deus? Descansem. Aí, agosto, julho de 2003, eu saí, irmãos. Saí. Se eu soubesse o que ia acontecer, eu não tinha saído. Por Deus, irmão, se eu soubesse o que estava me esperando, eu tinha ficado. É igual José. Tu acha que Deus ia falar para José: José, você vai ser grande, meu filho, vou te usar muito, mas antes disso, os teus irmãos vão te vender, vão te jogar numa cisterna, vão fingir de conta que te mataram, vão te vender para os egípcios, você vai servir, vai chegar lá até, você vai começar a se dar bem, mas você vai ser preso, vai ficar anos na cadeia. Não, Senhor, melhor não, né? Isso não é obra de Deus.
porque eu sou ungido do Senhor, né? Usa até a palavra de Deus. Quem vai botar a mão no ungido do Senhor? Imagina se os apóstolos pregassem, acreditassem nessa mentirada. Nenhum tinha morrido, mas um foi crucificado segundo a tradição, de cabeça para baixo, outro cerrado no meio, outro jogado em óleo fervendo. É esse tipo de evangelho que eu estou falando para você. Ah, mas então Deus chamou eu e você para sofrer? Não, irmão, o sofrimento faz parte da nossa peregrinação. Ele nos chamou para a glória. Ele nos chamou para a glória. Deus vai glorificar você um dia. Como no final da segunda carta para o Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, Paulo fala: eu combati o bom combate, sofreu, mas eu agora estou guardando a fé. Por quê? Porque tem uma coroa guardada para mim. Paulo não sofreu à toa, irmãos. Paulo não trabalhou para Deus à toa. Paulo também não trabalhou para Deus para ganhar alguma coisa nesse mundo. Paulo trabalhou para Deus e serviu a Deus porque tinha uma glória reservada para ele. Ele acreditou nisso. Ele acreditou que era verdade, irmãos. Há um prêmio, há um galardão, há algo reservado para mim e para você, que essa leve, momentânea tribulação não há de se comparar com o eterno peso e glória que Deus tem reservado para mim e para você. Irmão, se você não acreditar, você não está entre os peregrinos. Se nós não acreditarmos nisso, nós somos uma farsa, que diz que acredita em Deus, mas trabalha pelo Deus desse século, para sentir prazer ainda nesse mundo. Irmão, o prazer de quem botou a mão no arado, de quem está crendo em Jesus Cristo, é fazê-lo conhecido. Esse é o prazer, essa é a alegria. Mas quando, em julho de 2003, eu falo para você, irmão, quando eu saí de lá, a primeira coisa, eu saí com um castelinho pronto, finalizado. Terminei. Eu acho que Deus tem muito senso de humor, irmãos, muita paciência com gente que pensa que sabe e não sabe nada, gente que pensa que tem e não tem nada. Até o que vai ter que acontecer para a gente declarar como Jó declarou: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, tem que haver uma desvalorização e uma valorização. Deus não vai desvalorizar na sua vida alguma coisa sem valorizar outra. Tem crente que pensa assim: Deus vai desconstruir uma coisa aqui, eu vou ficar à mercê, eu vou ficar sozinho, abandonado. Não, irmão, Deus não tira de você algo sem te mostrar algo surpreendente. A renúncia não é renúncia sem você ter uma revelação de algo muito maior e poderoso. O que vai gerar contentamento, gás na sua vida para continuar, não é você ficar renunciando aqui, renunciando ali, entregando aqui, entregando ali. O que vai gerar gás e alegria e poder na sua vida é o tamanho da revelação que você está tendo do céu, de Jesus Cristo. E uma vez que você já viu, você não vai precisar mais estar nesse ambiente agora de revelação olhando para trás. Quantas pessoas tem hoje? Faz assim. Quantas pessoas deram like? Quantas pessoas estão gostando? Quantas pessoas estão aprovando? Como é que está a repercussão aí? Um dia, bem no começo do ministério, nós tivemos um fato assim. Lá estava no hotel ainda, e tinha uns irmãos que ficavam contando quantas pessoas entravam. A gente era só nos 100 mais ou menos, quando muito 120, mas já era bastante, porque a gente estava em 10, foi para 120, né? Já era multidão, irmão. Na Bíblia já é multidão. Mas aí eu comecei a notar que tinha, um dia eu sentei assim no final do culto, e uns irmãos fazendo relatório de quantas pessoas tinham no culto. Eu falei assim: para, porque vocês não vão me ajudar. Para, porque toda vez que vocês falarem isso para mim, a minha carne gosta disso daí. A minha carne gosta de ouvir esse negócio aí. A minha carne gosta de número. Pastor, eu não sabia que o senhor gostava. Eu sou homem igual você. Ou espero que seja, né? Espero que você seja também homem, para assumir, para não esquecer que você é homem, porque no dia que você esquecer que é homem, você não precisa mais de Deus. A primeira coisa é Deus desconstruindo, a primeira fase, mas a desconstrução Deus já vai mostrando a planta nova.
Deus vai desconstruindo aqui, mostrando que Ele vai edificar. Deus vai desconstruindo, tirando aqui, mas Ele vai mostrando, eu estou te dando isso daqui. É igual criança, quando está pegada no brinquedo, você chega assim, me dá. Não dá, irmão. Criança é possessiva. É igual crente, irmão, quando é novo na fé. Me dá, não dou. Renuncia, não renuncio. E bate o pé ainda, não dou, Senhor. Não dou, é meu. Trabalhei. Você não trabalhou nada, irmão, é pura misericórdia. Pensa que é dele. Tem nada que eu tenho que é meu. Porque a vida é como um sopro. Hoje você tem, amanhã pode não ter. Tem gente que dormiu tendo um monte de coisa um dia e acordou sem nada. Aí você tem que até descobrir isso, que não é nada disso. Mas Deus, quando pede, é igual criança. Está ali a menina com a boneca, já viu? Você dá a boneca, papai? Não dou. Mas se você pegar um negócio mais top, aí muda. Dá? Vamos trocar? Uhum. Você acha que Deus faz como? Quando Deus queria tirar você de um lugar, não, Deus não fez isso. Então o que Ele fez com Jesus Cristo? Jesus falou que é necessário que o Filho do Homem seja elevado, para que todos aqueles que veem, creiam nele. Quando o Senhor enviou, quando o Pai enviou o seu Filho, Ele enviou com o mesmo propósito. Olha, esse aqui é meu filho, dá o teu coração. Dá o teu coração para mim. Creia nele. Estou dando ele para você. Essa é a obra que Deus está fazendo. Quando você não experimenta isso, ou há um perigo, quando você começa a entrar em ambiente de revelação e você não entende isso, e você ainda passa um tempo da sua vida aqui em crise, irmãos. Essa pergunta daqueles judeus é para sarar muitas das nossas crises. Quando você entra nesse ambiente agora de fé, de revelação, você tem que acreditar que o seu contentamento vai vir daqui, não vem de outro lugar. Não tenta pegar uma coisa espiritual e operar de maneira natural. Você está num ambiente de fé, de revelação, então viva da revelação. Se alimente dela. Se contente com ela. Esse é o que o Senhor está falando para aqueles homens. Irmão, Jesus buscou livrá-los de um inconveniente entusiasmo. Eu estou entusiasmado, pastor, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa. Tem gente que parece um cavalo paraguaio, né? Tem gente que chega assim, Senhor, eu quero fazer alguma coisa, pastor. Me bota alguma coisa. Parece um pitbull babando, né? Eu quero fazer alguma coisa. Eu quero, me dá serviço. E quando a gente fala assim, não é o teu serviço que a gente quer primeiro, as pessoas entram em crise, irmão. Porque vem do Egito, ele vem acostumado a fazer tijolo a vida toda, né? Está fazendo tijolo, mexendo com palha a vida toda. Quando vem num ambiente sagrado, vem um ambiente de fé, Deus transformando tudo, ele quer continuar fazendo tijolo aqui, para se sentir bem, para se sentir útil. E a primeira coisa que Deus vai fazer é transformar a visão desse homem e dessa mulher. Eu não estou falando que você não pode trabalhar e que você vai ficar sem fazer nada. Não, irmão, eu acredito que quanto mais em Cristo você tiver, mais intenso você vai ser. Eu não estou falando de correria, eu estou falando de intensidade. Para você ver a diferença, é como aquele cara que é, por exemplo, um dia eu fui no Rio de Janeiro, eles me falaram de um exemplo a mim, eu nunca esqueci. Você quer saber a diferença de intensidade e correria? Quando a polícia policial comum vai no morro, no Rio de Janeiro, e troca tiro com a bandidagem, irmão, é tiro para tudo quanto é lado. É correria. É assim, é bala perdida aqui, bala perdida ali. Mas quando vai a tropa de elite, quando vai o sniper, ele não precisa de 10 balas para matar um, é uma bala só. Intensidade. A intensidade, irmão, não está no quanto que você gasta nas balas. A intensidade é na sua precisão. A intensidade tem a ver com precisão. Tem crente, irmão, que tem que falar um monte de coisa para tentar manifestar Jesus. Tem outros que só dão testemunho com a vida. Tem crente, irmão, que no trabalho ele é o santo e profano ao mesmo tempo. Tem dia que ele é santo, tem dia que ele é profano. Tem dia que até o pessoal que não conhece a Deus no trabalho fica em dúvida. Que miserável, o que ele é, será?
Ele é crente, esse miserável? O que ele é? Que espécie que ele é? Ah, ele é flex. Ele é flex. E espiritualmente flex, né? Ele é híbrido. Come de Deus, come de Satanás. Ele se alimenta assim, de tudo. Agora o cara tem que, no trabalho, ele tem que falar um monte para o pessoal acreditar, conceber que ele é cristão. Tem que mostrar a carteirinha da igreja, tem que mostrar. Hoje é igual para entrar no hospital, o cara tem que mostrar a carteirinha, curso disso, curso daquilo. Mas é diploma, tem que mostrar um monte de coisa, um monte de estrelinha, patente, tem que mostrar. Mas não era para ser assim. Na realidade, o pessoal do seu trabalho, se a gente entendesse bem o que é cristianismo, na simplicidade de Jesus Cristo, é quando a gente ia entender, quando o Senhor fala aonde justo colocar a planta dos pés, o lugar vai ser transformado. Você foi contratado numa empresa, você não vai precisar fingir, irmão, para o pessoal não descobrir alguma coisa, ou tentar fingir para o pessoal descobrir alguma coisa. Ele vai saber pelos seus atos. Cara, tem uma coisa diferente de você. As pessoas vão querer escutar de você a razão da sua fé. Por que você é assim? Está todo mundo querendo se separar, Tiago. Hoje os héteros estão querendo separar, e o pessoal do gênero estão querendo se unir. Mas está tudo bagunçado de cabeça para baixo. Aí quando vê, cara, o que você tem, que você quer se casar e você quer permanecer casado? Qual é a razão disso? Qual é a razão que a pessoa, ela roubou você e você não está fazendo nada? A pessoa te traiu, você não vai fazer nada? As pessoas deveriam acreditar e ver Jesus em você, pelos gestos que você faz, que refletem a presença de Deus na sua vida. Isso é o que Jesus está falando, que é a obra de Deus. Então como é que nós vamos fazer a obra de Deus? Você faz a obra de Deus vivendo. O que as pessoas chamam de ministério, que limitaram dentro de um templo, eu chamo de vida. A vida é o seu ministério. Um pregador não é pregador quando ele está com o microfone na mão. Ele devia ser pregador dentro da sua casa, pregador na rua, pregador quando está com seus amigos. Ele é aquilo ali. Ele não faz aquilo ali. Você não faz obra de filho de Deus. Você tem que ser filho de Deus. Então como é que eu vou fazer a obra? Nunca teve a oportunidade de pegar um microfone na mão, ou estar na escala de alguma coisa? Já começa, irmãos. Começa hoje. Você pode começar hoje, trazendo Jesus para dentro do seu casamento, trazendo Jesus para os seus filhos, trazendo Jesus para dentro da sua casa, trazendo Jesus para a sua família, para os seus amigos. Deixa as pessoas verem Jesus através da sua vida. Ah, mas no meu trabalho não dá, pastor. Será que não dá, ou é você que não quer? Você que não consegue. O que impede de você ser um discípulo aonde você está inserido? A obra de Jesus vocês receberam Jesus, receberam da sua palavra, então comecem a falar dele. Porque se a obra de Deus é que você creia em Jesus Cristo, continue crendo, continue conhecendo Ele e faça Ele conhecido em todos os lugares onde você está. Vocês estão conseguindo entender isso? Vocês estão pegando isso no seu coração? Irmão, isso daqui desconstrói uma ideia de ministério que está escravizando, machucando muitas pessoas, que estão esperando, pagando por oportunidades, irmãos, esperando uma migalha aqui, uma migalha ali. A vida com Deus se faz na vida. A obra de Deus se faz quando você acorda, desde que você acorda até a hora que você vai deitar. A obra de Deus se faz quando você está trancado dentro do seu quarto, quando você está no banheiro tomando banho e ninguém vê você. A obra de Deus não precisa de você botar uma roupa como os sacerdotes antigamente botavam, e o costume era o quê? Eles gostavam de ser vistos, eles vão orar e gostavam de as pessoas admirar eles quando estavam orando, quando estavam dando alguma coisa. Jesus não está falando para você parar de orar ou parar de dar alguma coisa, Ele está falando, só entenda que isso daqui não é obra de Deus. Isso daqui pode fazer parte dela, mas a obra de Deus é você fazê-lo conhecido.
é você conhecer a Deus. Irmãos, eu não sei o choque que isso dá para você, mas para mim, que eu sonhei uma coisa, e eu construí aquele castelinho, e irmão, demorou quanto tempo para destruir, pastor? Foi quase imediato, irmãos. Já foi na praia, construiu o castelo, aí de repente vem um enviado, normalmente é o teu irmão ou um primo, e ele chega e chuta o teu castelinho, pisa naquilo que você fez, demorou a tarde toda para construir, fez ruazinha, bonitinho, tal, aí veio, eu sofri várias vezes, botava bandeirinha, botava coisinha, tal, aí vinha um enviado, e Deus tem anjo, irmãos, só para fazer isso, porque os anjos, a responsabilidade é servir eu e você, e o servir não é fazer a sua vontade, o servir é trazer a vontade de Deus para a sua vida, o servir é trazer Jesus para a sua vida. Então se o castelinho está impedindo de você crer em Jesus, isso não é obra de Deus. Eu fiz um castelinho que não era obra de Deus. Então a primeira reunião, eu saí do interior do Paraná, irmãos, cheio de sonho. A minha ideia era, vou confessar a você, agora ministerialmente nós vamos arrebentar, Senhor, agora não vai ter mais para ninguém. Aí eu cheguei, os pastores da igreja onde eu congregava estavam esperando, marcaram uma reunião, na semana, veio eu fui, eu e a Débora, quando a gente voltou era eu e a Débora e as duas no ventre, no útero da Débora, estava esperando já duas, a gente já sabia que era duas, já estávamos em 4, a Débora já grávida, com uma barrigona assim, a gente foi lá conversar com eles, e eles falaram bem assim, meu pastor tinha morrido, outro assumiu, e ele perguntou assim, o pastor fulano de tal, que morreu, prometeu alguma coisa para você? Sim, não. Então vocês estão liberados. Aí eu assim, liberado como? Nós não temos mais nada com vocês, vocês estão livres. Aí eu chorei, a Débora chorou, mas não reclamamos, irmãos, só choramos, pedi ajuda, a Débora pediu ajuda. Mano, não adianta, quando Deus quer operar alguma coisa em você, Ele tem que endurecer o coração de algumas pessoas também, porque senão você não anda. Eu ia ficar lá até hoje, porque o ser humano por si só, ele gosta de lugares confortáveis, para a sua alma. Não estou falando de lugar físico, estou falando de lugares que não são físicos. Nós gostamos a nossa alma está num lugar seguro, e aquele lugar para mim era um lugar seguro. Eu construí meu castelinho para servir a Deus naquele lugar, me imaginava lá, servindo naquele lugar. Quando chegou ele falou, olha, não tem mais nada. Tá, mas e o que eles me ajudavam, não tinha mais emprego, não tinha mais casa, não tinha mais nada, irmão, tinha largado tudo, sem nada, nada, pastor, nada. A única coisa que eu tinha lá era a Débora, as 2 sementinhas, e um carro velho, que logo depois roubaram também, que quando é para sofrer uma rasteira, irmãos, que sofra completa, né? Na realidade eles não deram uma pisadinha no meu castelinho, porque tem gente, irmão, ruim, eu estou julgando por mim, tá? Talvez vocês são tudo melhor do que eu, mas ó, se eu fiz o meu castelinho, o anjo veio e pisou, não era o suficiente, eu ia reconstruir. Tem gente, irmão, como eu, que não pode vir um anjo pisar, tem que vir uma patrola e limpar o terreno, tirar o fundamento, tirar tudo. Por quê? Porque se o fundamento errado ficar, você teimoso vai continuar construindo errado até o final. Então tira tudo, toca em tudo, remove tudo ali, ó. E foi, irmão, na hora de falar, a gente pediu, deixa pelo menos o dinheirinho ali para a gente ficar uma segurança. Era julho, até dezembro, deixa, era o combinado, não, agora, deu, acabou agora, irmão, não tinha mais nada. Eu fui para casa assim, eu e a Débora chorando, e nos ajoelhamos, oramos na época, entregamos para Deus, nunca reclamamos, mas irmãos, eu comecei a entender, e eu comecei a louvar a Deus, Deus, glórias a Ti, que Tu me expurgou de um lugar.
Irmãos, não é que a pessoa lá era ruim. A pessoa foi usada como um anjo de Deus na minha vida. Não fica julgando a pessoa não, é porque Deus tinha uma outra realidade para mim que não era naquele local. Então Deus foi espremendo, até que eu me encaixasse naquilo que Deus queria. E eu estava ainda entendendo errado a obra de Deus. Irmãos, aquele pessoal lá ainda eram seguidores, mas famintos, mas não por Deus, por outras coisas, pelo trabalho. Era uma confusão acerca de obra de Deus. E quero falar uma coisa para você, irmão. Quanta confusão a respeito da obra de Deus nós temos hoje. Um dia eu fui atender um pastor, ele falou para mim: pastor, estou chateado com você. Dentre muitos, né? Aí aquele ali estava chateado. Eu recebi ele na minha sala, lá no Mevan Itajaí. Eu era responsável na época para fazer a escala. Tinha 70 pastores e 2 cultos. Sendo que um deles era só o Luiz que pregava. E eu tinha que fazer uma escala daquele outro culto. Aí esse pastor chegou ali: pastor Fernando, eu tenho um problema com você, eu estou chateado com você. Assim, irmão, o que eu fiz? É porque você não me bota para pregar. Aí assim, mas por que você quer pregar? Aí ele assim: porque eu quero ter visibilidade, né? Aí assim, você quer ter visibilidade? Miserável, pensei. Fariseu. Quer ser visto? Por que não vai pregar na rua? Por que não vai pregar no ponto de ônibus, na praça? Aí eu só olhei assim: irmão. Aí eu falei, né, engoli seco, pensei assim na hora: o que eu vou falar para esse sujeito? Aí eu assim: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Nós estamos 70 pastores aqui. Vai ter muita gente braba comigo então. Mas eu quero te falar uma coisa. Está escrito que o Senhor não acende uma candeia para deixar escondida. Que o Senhor, que é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se o Senhor está te acendendo, não vai ser eu que vou esconder. Mas se Ele não te coloca, não vai ser eu que vou colocar. Me perdoa, irmão. Aí ele fez uma outra pergunta, mais difícil: mas o senhor não vê que eu sou um pregador? Aí eu falei: senhor, irmão, tu quer ouvir a verdade mesmo? Ô irmão, eu acho que você não leva jeito para isso. Mas aquele homem, ele criou uma ideia de que a obra de Deus era isso daqui. É o que aquele cantor um dia entrou numa crise, Deus começou a trabalhar na vida dele e pediu para ele largar tudo. E ele falou: quando a música esmorece, o resto desaparece. E ali, quando a música sumiu, quando a luz se apagou, é que ele pôde se achegar no Senhor. Agora simplesmente a Ti eu me achego. Irmãos, o que nós chamamos de obra de Deus, muitas vezes não tem nada a ver com o trabalho que Deus está fazendo. A obra de Deus, se é de Deus, é correspondente, é servir aquilo que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo? Deus está fazendo o seu Filho conhecido. Deus está fazendo, levando as pessoas para crerem em Jesus Cristo. Não para serem membros de uma denominação simplesmente e ficarem aprisionadas ali. Não é, Deus não está atraindo a denominações. Não, irmão, nós vamos voltar a regredir 2000 anos atrás se nós entender isso. Os templos só servem para uma coisa: para receber e servir a igreja de Jesus Cristo, as pessoas que estão congregando em Jesus. Só isso. Para nós estarmos aqui unidos, conferindo as Escrituras. Mas é a obra de Deus, você faz lá fora. A obra de Deus, sabe por quê, irmão? Talvez alguns se escandalizam com isso. Sabe por que tem um movimento evangelístico hoje? Para pregar sobre Jesus.
porque os cristãos não fazem isso. E se os cristãos verdadeiros, os que estão em Cristo, conhecendo Jesus Cristo, dessem testemunho, que foi para isso que nós recebemos poder em Atos capítulo 1, vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em Samaria, Judeia, aos confins da terra. Vocês vão ser testemunhas desses lugares. Ia faltar sinagoga, irmão, se fosse para pregar. Jesus está falando a vida de vocês. Seja você um construtor, um carpinteiro, um padeiro, um copeiro do rei, qualquer coisa. Neemias deu testemunho da sua fé em Deus, sendo copeiro do rei. Outros sendo eunucos. Você tem que dar testemunho de Jesus Cristo onde você está, meu filho. Você tem que fazer a obra de Deus aonde você está. Se você é um médico, então sirva a Deus e creia em Jesus Cristo, que essa sua habilidade sirva para manifestar o poder de Deus. Se você trabalha numa empresa, faça o mesmo. Se você é gari, faça isso. Limpe, mostrando, testemunhando de Jesus Cristo. Se você vende espetinho na praia, faça isso. Porque aqueles que não conhecem a Deus manifestam aquilo que eles acreditam de forma natural. E por que o crente não faz isso? Não faz porque talvez não entendeu o que é a obra de Deus, irmãos. Eu vou falar uma coisa para você: muitos estão em crise por estarem sendo transportados de um ambiente de entusiasmo e admiração para um ambiente de fé e não compreenderam a mudança ainda. Não compreenderam a mudança. É muito legal você ouvir a história de homens, como o Piero falou aqui na primícia, como eu estou falando, como outros que se subirem aqui vão falar também de renúncia, de dor, a experiência deles, mas isso não tem sentido nenhum, irmão, se não for para conhecer mais a Jesus Cristo e fazê-lo conhecido. A obra de Deus é essa. Os discípulos, irmãos, ainda estavam esperando ainda, no meio da caminhada com Jesus, dos 3 anos de seminário que eles tiveram, eles ainda pensavam, muitos deles, Jesus vai montar um exército, nós vamos vencer Roma. Eles pensavam isso, pensavam que a obra de Deus que Deus ia fazer era essa, que Deus ia destronar Roma, que ia libertar Jerusalém de Roma. Quando veio Jesus, eles começaram a perceber: não pode, a obra de Deus não é isso daí. O homem não para de curar leproso, o homem não para de ficar atendendo imundo, o homem não para de ficar curando, para manifestar o amor de Deus. Irmãos, Efésios, estou terminando aqui, Efésios 2 diz que nós não somos salvos pelas obras, então não deseje elas para ser alguma coisa ou ter alguma coisa. Mas se você foi alcançado por Jesus Cristo, saiba de uma coisa: há boas obras preparadas para que você viva nelas, não é uma opção. O que Deus está falando através de Paulo em Efésios 2 é: se você foi salvo, alcançado por Jesus Cristo, existem umas boas obras preparadas para que você ande nelas. Uma vez que você está em Jesus Cristo, há uma pavimentação para você correr, há um ambiente para você viver. E o que é essas boas obras, pastor? Se você crê em Jesus Cristo, comece a viver como Ele. Como que você vive? Faça o bem em todo o tempo. Sirva os seus irmãos. A gente experimentou aqui esses dias como é bom, um prazer, um contentamento sobrenatural, que nada desse mundo pode dar, irmãos. Quando você vê o bem e serve alguém. Por isso que o Senhor fala: se você está em Deus, se tem a sua palavra, então comece a se amar. Amem uns aos outros. Comece a fazer o bem uns para os outros. Você quer fazer a obra de Deus, irmão? Eu desafio você essa semana, todo dia, perceba algo para servir alguém. Você quer experimentar mais o amor de Deus? Comece a amar. Amar e servir. Comece a ver o que o seu irmão precisa. Comece a procurar aqui as pessoas que precisam de algo. Você é uma pessoa que tem que ser proativo, uma pessoa que tem que estar fazendo algo a respeito da vontade de Deus e não esperando
Ah, pastor, hoje eu estou aqui, vou esperar o que Deus vai me dar hoje. Irmão, você não veio aqui para receber uma coisa, ainda que você recebe, mas você veio aqui para entender o que Deus está fazendo. Irmão, o serviço eclesiástico, ele pode fazer parte, mas não fará nenhum sentido se estiver nele todo sentido. Você consegue entender isso? O serviço que nós fazemos num culto como esse, se o sentido todo estiver nele, não faz sentido nenhum fazê-lo. Eu é que não quero gastar minha vida em algo que não faz sentido. Eu quero gastar, como Paulo fala, eu me gasto e me deixo gastar, por amor de vós. Mas quando isso vai resultar no conhecimento de Jesus Cristo. Por isso que Paulo falou, eu não sei se eu quero estar com ele agora, que é muito melhor, ou se eu fico. Mas se eu ficar, resultar em algo em relação a isso, então eu fico. Porque disso daqui, irmão, está a glória de Deus. É uma vida que Ele deseja. Então o meu recado para você é que comece hoje a servir a Deus. Tem crente que ele pensa que ele não tendo uma oportunidade na igreja, numa escala, em alguma área, ele não pode fazer a obra. Irmão, faz a obra, começa hoje. Como eu falei, comece na sua casa, comece com seus filhos, comece no seu trabalho, comece nos seus relacionamentos. Crer e confirmar o próximo. Até Pedro, irmão, escute uma coisa, até Pedro, ele confundia a obra de Deus, até que Jesus olhou para ele e falou, Pedro, até hoje você pensava uma coisa, Pedro. Eu imagino como foi difícil de Pedro ouvir aquilo ali, mas Jesus olhou para Pedro com íntima compaixão e falou, Pedro, quando você se converter, Pedro, até hoje você pensava que era crente, Pedro, mas você não é crente ainda. Mas quando você se converter, imagina, Ariel, quando o cara pensa que está arrebentando já, igual eu quando estava fazendo lá o castelinho, pensando que estava arrebentando, e é mais ou menos isso assim, ó, quando você se converter, faz o quê? Confirma os teus irmãos. Confirmar os teus irmãos é sirva eles até que eles creiam de verdade em Jesus Cristo, creiam naquele que te enviou. Foi a mesma coisa que Jesus veio fazer, ele serviu até a morte, até que todos crescem naquele que tinha enviado ele. Foi para isso que a obra de Jesus começou e terminou com a sua morte, para que todos crescem que ele e o Pai eram um, que o Pai havia o enviado. Essa era a obra, e essa é a obra da igreja. Então começa hoje, comece a celebrar o trabalho de Deus na sua vida. A obra de Deus tem que ser celebrada, irmãos, na sua vida. Chega de anonimato, irmãos. É crente, parece que é aquele cara dessas de agência secreta, né? Ninguém sabe, ninguém vê, não tem manifestação nenhuma. Irmão, eu quero falar uma coisa para você. Comece a servir a Deus hoje, comece fazendo a obra dele hoje, crendo que Jesus é o Filho de Deus. Trabalhem por isso. Mas eu quero fazer mais uma pergunta. Pastor, eu estou desanimado. Eu venho tendo crise de desânimo. Talvez, irmão, é porque ou você nunca conheceu isso ainda, ou você foi transportado para esse lugar e está teimando em ser animado por aquele outro ambiente. Você tem que entender os ambientes, irmãos, porque esse ambiente aqui, até a roupa é outra, o alimento é outro, senão o comportamento é outro. E às vezes a pessoa teve uma revelação de Jesus Cristo, foi para lá, botou o pé nesse lugar, está feliz, está entusiasmado, mas ainda é um entusiasmo inconveniente, ele não sabe ainda, é muito entusiasmo, mas pouco entendimento. Ele ainda está aqui, nossa, admirado, feliz com o que Deus está fazendo, mas chega na segunda-feira, na terça, ele está olhando para lá e fala, pô, mas não dá para comer o que a gente comia lá?
Não dá para a gente ficar feliz fazendo as coisas que a gente fazia lá só um pouquinho. Tem crente que agenda isso. Quarta-feira é o crente quarta-feirino. Quarta-feira eu vou dar uma pecadinha, eu vou dar uma escorregada. Eu vou fazer é só um pouquinho, para me alegrar um pouquinho. Ele continua aqui, mas ainda tem desejos que se alimentam de lá. Irmão, por isso que eu falei, se você é como um desses, eu quero falar uma coisa para você, sem medo. Ou você não está aqui, de fato, ou se você está aqui, se prepare. Se prepare para encontrar o seu Deus. Porque Ele não deixa você estar aqui com os olhos lá. Todos que saíram do Egito e não entenderam isso, pereceram no deserto. Somente 2 entraram, Josué e Caleb, que acreditaram no que Deus estava fazendo. E o que Deus está fazendo, pastor? Para a gente poder ajudar. Deus está pregando ainda sobre Jesus Cristo, para que todos creiam nele. Essa é a agenda de Deus até que Ele volte. Então, eu já conheci, continue conhecendo, porque se você parar, você talvez vai atrofiar e parar de manifestá-lo. Então continue conhecendo. Irmão, se você não fizer isso, se você não entender, eu quero falar uma coisa, você vai acabar enjoando de uma falsa religião, assim como Israel enjoou do maná. Maná era sobrenatural, pregava sobre Jesus. Mas quando você está num ambiente e não discerne, aquilo fica chato. Tem muita gente, irmão, que vem para ambientes como esse e fica chato. Estou cansado já, não aguento mais. Toda hora o pastor tem que fazer alguma coisa. Irmão, eu não sou palhaço de circo, não. Tem pastor hoje, irmão, sério, eu já atendi pastores que estavam esgotados. Por quê? Porque toda semana tinha que inventar uma coisa diferente. Ele virou um personagem, ele virou um artista. Nós estamos na época onde os líderes estão virando artista. Irmão, não, irmão, prega o mesmo Jesus até o final. Billy Graham tinha poucos sermões, ele pregava sobre Jesus até o final. Foi o maior evangelista dos Estados Unidos. E não precisou ficar inventando. Ele não era um mês, outro no outro mês, não tinha campanha da pedra no mês, a outra campanha, né, da escada no outro mês. Não, irmãos, ele pregava sobre Jesus Cristo. Só. Não pode, pastor, que era só isso. É só isso mesmo, de verdade? Era tão simples assim? Não é simples. É só você crer em Jesus Cristo e começar a viver, deixar Ele viver através de você. Carregue a presença de Deus, carregue a presença do Messias por onde você for. Esse é o papel. Fale daquilo que você está ouvindo, fale daquilo que você está recebendo de Deus, fale a todo tempo. Não é assim que as Escrituras dizem? Pregue a todo tempo. Fale ao sentar, ao deitar, na mesa, pelo caminho, fale. Inculca na cabeça dos teus filhos o celular. Não, irmão. Não é o celular. O celular não prega sobre Jesus Cristo. Infelizmente hoje, os nossos filhos estão tendo mais contato com o celular do que com o que o pai está ministrando a ele. Os filhos estão se tornando discípulos de aparelhos eletrônicos, não de Jesus Cristo. Deus não é culpado disso. O culpado somos nós, que estamos quebrando seus princípios e valores em todo o tempo. Irmão, se você não entender o ambiente que você está, você vai enjoar de coisas aqui, porque você ainda quer se alimentar das coisas que tem lá. O seu ânimo tem que ser renovado aqui. Olha o que eu quero terminar falando. 2 Coríntios, abra lá. O efeito de alguém que experimenta isso e vive isso todos os dias. Estou falando disso, estou falando de uma vida que ela é guiada pelo Senhor, uma vida que você vai experimentar um contentamento sobrenatural. Não vai faltar ânimo para você, não pode faltar. Não vai faltar gás.
Não vai precisar o pastor ligar para você: ô meu irmão, toda hora. Oh meu Deus, tem gente que tem que se converter todo mês, né? Todo mês, todo ano, né? Por isso que faz esse negócio assim: ó, esse ano é o ano disso, outro ano é o ano daquilo. Por quê? Porque Jesus não é suficiente, irmão. Para ser Jesus, todo ano é de Jesus, irmão, é a vida toda dele. Essa é a obra, não vai terminar até que ele venha. Por que nós vamos fazer uma escola? Para pregar Jesus para as crianças. E nós vamos fazer culto para Deus até que ele volte, pregando sobre Jesus, até que ele volte. Agora, olha só como é que vive, irmão. É disso daqui que eu estou falando. É esse tipo de crente aqui, ó. Por isso que Paulo, quando eu estiver na glória e eu ver Paulo, eu quero dar um abraço nele, assim: ó, Paulo, tu era outro calibre, Paulo. Tu era a tropa de elite. Por isso que assim, ó, o cara que vê, irmão, o que Paulo viu é diferente. Seus olhos têm que ver. Você tem que crer como Paulo creu. Ah, eu queria muito viver o que Paulo vive, pastor. Mas você não crê da mesma forma. Seu contentamento não é o mesmo contentamento de Paulo. A alma de Paulo estava apegada em Jesus Cristo. Havia uma fonte dentro dele que jorrava e cada vez mais intensa. E eu não, eu estou aqui fazendo a obra de Deus supostamente, mas o meu contentamento está lá. Ainda é o mundo que gera contentamento em mim, é o mundo que determina o meu ânimo, se eu estou animado ou não, é o dinheiro que determina se eu estou animado ou não, são os meus bens que determinam se eu estou animado ou não. Se eu consigo, eu estou feliz; se eu não consigo, eu não estou feliz. Se eu vendo, eu estou feliz; se eu não vendo, eu não estou feliz. 2 Coríntios 4:7 diz assim, vamos terminar aqui: me parece que Deus está nos chamando, irmãos, para esse lugar. Me parece. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Você fala daquilo que você acredita, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, escute, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, corromper no sentido de envelhecer, de ir perdendo as forças, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem. Olha só, aqui nós terminamos, irmãos. Por que Paulo era outro calibre? Por que é lindo ver a história de Paulo, ouvir Paulo e ler as coisas de Paulo? Porque Paulo, o contentamento, ele não atenta para as coisas que se veem. Você pode trabalhar, você pode ser bem sucedido, você pode ter habilidades extraordinárias, mas os seus olhos não podem atentar, e nem o seu contentamento está nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Por quê? Porque agora, uma vez que você conhece a Jesus Cristo, as que se veem, elas são temporais, elas vão passar, e as que se não veem, elas são eternas.
parece que Deus está nos chamando a igreja para esse lugar. Para quê, pastor? Para que todos comecem a fazer a obra dele. Deus está chamando você para fazer a obra dele. Eu quero orar por você. Você que crê nesse chamado. Pastor, eu acreditava que a obra de Deus era uma outra coisa. Não, irmãos, a obra de Deus é a sua vida. Nós carregamos o bom perfume de Cristo. Aonde você entra, as pessoas têm que sentir esse perfume. Na maneira de você falar, na maneira de você negociar, na maneira de você servir, na maneira de você amar. Quando você escolhe, escute, ser magoado, ficar magoado por alguém, o cheiro que sai daí não é de vida, é de morte. Quando você decide separar, se divorciar, o cheiro que sai daí não é de vida, é de morte. Quando um pai abandona o seu filho, e para abandonar o seu filho não basta botar ele para a rua, não é botar ele para a rua de casa, não é entregar ele para Moloque, numa churrasqueira, na boca de uma garganta que está pegando fogo e jogar ele ali dentro como era no Antigo Testamento. Os pais entregam para Moloque hoje dentro de casa, quando abandonam seus filhos, quando não ensinam eles. Você está sacrificando seus filhos, e isso tem cheiro de morte. Aí a gente quer fazer a obra de Deus num lugar supostamente sagrado, secularizamos a nossa vida. Há um lugar da nossa vida que é só para o santo, e outro não, outro é para aquilo que é profano, não sagrado. Não, irmãos, se você é empresário, e lá na sua empresa o bom perfume de Cristo não está exalando, você não entendeu o ambiente que você está, ou você não está nele. Como que nós vamos fazer a obra de Deus? Perguntaram para Jesus. A obra de Deus é essa. Irmão, ali a patrola passa. A obra de Deus é que vocês creiam em mim. O cego falava, eu creio. Os samaritanos falavam, eu creio. Os leprosos falavam, eu creio. Mas os religiosos falavam, não, Senhor, você não pode ser o Messias. Vamos orar? Se coloque de pé. Eu espero que você tenha entendido como que você pode fazer a obra de Deus. É com a sua própria vida.